E vamos aqui para mais um vídeo, bater um papo com os senhores, aproveitar que eu tô num trânsito aqui e tentar ser produtivo, né? Então, galera, eu quero conversar hoje com vocês sobre o dia a dia de um PRF, né? Para quem não sabe, eu fui PRF por 8 anos da minha vida. Então, gostaria de conversar com vocês, porque eu acredito que muitos não entendem como que é o dia a dia, como é que é a rotina de um PRF, né? Então, vou falar aqui da minha penúltima lotação, tá? A minha penúltima lotação foi na delegacia de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 6ª delegacia da 9ª Superintendência do Brasil, né? Região boa, região realmente bacana de trabalhar, a população local gosta muito da PRF, valoriza o Policial Rodoviário Federal, olha com respeito para o PRF, né? Então é uma região muito boa, certo? Uma região, diria assim, que em termos de Brasil é uma região rica, com estrutura. Tá comparando aqui, por exemplo, com quando eu trabalhei no Tocantins, né? No Tocantins eu trabalhei em Palmeiras do Tocantins. Então era um local totalmente sem estrutura na minha época, tá? Não sei como tá hoje. Por exemplo, tinha um acidente, a PRF era o primeiro a chegar, era o PRF, o primeiro a chegar. Muitas vezes não ia ambulância, porque não tinha SAMU ali. Então o PRF é que tinha que desenrolar, tentar conseguir uma ambulância, ficar ligando para as prefeituras, ver se alguém mandava uma ambulância, né? Se não desse para colocar na viatura e você mesmo levar. Muitas vezes trabalhei sozinho, dei plantão sozinho lá no Tocantins. Outra realidade, tá, pessoal? Outra realidade. Isso aí ficou para trás já, ficou no passado, né? Às vezes SAMU, eu conseguia SAMU do lado do Maranhão, pedia porque era bem na divisa, né? Então às vezes fazia esse pedido aí pro SAMU do Maranhão para nos ajudar no lado do Tocantins. Era uma loucura, né? Então sem estrutura, sem nada lá na região naquela época. Aí fui pro Rio Grande do Sul, outra realidade ali na região da Serra Gaúcha. Tinha um acidente, às vezes a gente chegava lá, tinha SAMU às vezes de 2 cidades, às vezes ainda chegava bombeiro e tudo muito mais rápido, né? Foram raras as vezes no Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, que eu fui como PRF, né, o primeiro a chegar no local. Normalmente o SAMU chegava antes, né? Então isso demonstra, né, uma boa estrutura da região. E daí foi um choque para mim, né? Eu ver assim, nossa, tô passando trabalho mesmo lá no Tocantins, né? E aí eu vi a outra realidade. Então, na PRF você vai ter muitas realidades. Por isso que ser bem classificado te ajuda a escolher melhores lotações. No caso né, eu fui meio que enganado, tá? Porque eu escolhi Palmas. A lotação para mim lá no curso de formação apareceu Palmas. E poxa, Palmas, uma capital, aeroporto, passagem barata para o Rio Grande do Sul na época, né? Então Palmas estava top para mim, mas eu não sabia que a lotação era Palmas, mas o local de exercício seria lá em Palmeiras do Tocantins, tá? Isso, pessoal, é da minha época, né? Foi lá em 2014. Isso daí já mudou hoje, eles já são mais claros. Hoje tem reunião antes da galera escolher o curso, lá dentro do curso de formação, né? Antes da galera escolher a lotação, tem reunião com o chefe de delegacia, com superintendentes. Então todas as informações são expostas. Além disso, tá? Eu tô criando assim nas ideias ainda, mas em breve eu vou começar a executar. Vai ter um site com todas as lotações da PRF no Brasil, e eu vou pedir para os PRFs, né? Muitos PRFs me seguem, tenho muitos amigos PRFs. Vou pedir para a galera ajudar com informações das lotações, tá? Então isso aí é um projeto para o futuro. Pro próximo concurso eu acho que já vai estar no ar, e isso aí vai ajudar os futuros policiais rodoviários federais e mesmo quem já é PRF, né? Porque tem o concurso de remoção para você mudar de lotação. Pois bem, então vou falar agora da minha realidade trabalhando como PRF no Rio Grande do Sul. Quando a gente começou ali em Bento Gonçalves, tá? Ali não era PRF na época, era uma rodovia estadual que foi federalizada. Então quando federalizou, ficou um tempo lá tendo operação. Daí eu tava lá no Tocantins e fui convocado, né, para trabalhar um mês ganhando diária, tudo muito, cara, fiquei feliz demais, né? Pô, eu tava sendo pago para ir para perto da minha casa, então fiquei feliz demais.
E aí ficou rodando operações da PRF, pagando diária para os policiais, até colocar a estrutura lá, né? Até se tornar de fato uma delegacia. Então chegou uma hora lá que se tornou de fato uma delegacia, virou uma estrutura da PRF, e aí eu consegui depois ser removido para lá. Então no primeiro ano, né? Eu fiquei lá 5 anos, eu fiquei trabalhando nesse local, 5 ou 4. No início era a escala padrão 24 horas por 72, né? Grupos especiais, daí era uma escala diferenciada, né? Mas o padrão era 24 por 72. Passou um tempo, né? Em reunião com o chefe de delegacia, vendo a necessidade dos policiais, a gente trocou a escala de 24 por 72 para 24 por 96, né? Trabalha um dia, folga 4. Poxa, Luiz, mas pode isso? Pode, pode. Porque o que acontece, tá? Hoje já tem muitas delegacias da PRF no Brasil trabalhando em 24 por 72. Quando você trabalha, ou melhor, 24 por 96, né? Quando você trabalha na 24 por 72, você acaba fazendo banco de horas. Porque como que funciona isso, pessoal? O PRF, ele vai trabalhar a mesma coisa que o PRF administrativo trabalhar. O PRF operacional, que está na pista, vai trabalhar a mesma coisa que o PRF que está lá no administrativo, que trabalha em horário de expediente, trabalhar. A carga horária será a mesma, certo? Espera aí que eu tenho que mudar de lugar aqui. A carga horária deverá ser a mesma. Foi mal aí. Vim por outro caminho hoje, daí não memorizei esse aqui ainda. Então, como a carga horária será a mesma, pensa em um mês que tem feriado, etc. O PRF operacional, ele não tem feriado, né? Não tem. Então ele vai trabalhar sempre a mesma carga horária do que o policial administrativo. Só que, trabalhando 24 por 72, se você colocar na calculadora aí, você vai ver que ele vai trabalhar mais, normalmente vai trabalhar mais do que se fosse 8 horas por dia, certo? Então, o que acontece? Ele vai ter que ser compensado, ele vai criar um banco de horas. Então, sempre que o policial trabalhar 24 por 72, ele vai criar banco de hora, ou vai ganhar folga, né? E aí, o que acontece? Ele vai eventualmente tirar férias, várias mini férias. A cada 2 meses o cara vai folgar uma semana, 10 dias, né? Ele vai tirando mini férias. Então 24 por 72 tem mais mini férias, certo? Ao longo dos meses aí. 24 por 96, você geralmente vai ficar devendo um pouquinho. Só que esse pouquinho acaba compensando com alguma convocação que tem, às vezes tem reunião, às vezes tem treinamento, né? Então acaba compensando e ele não acumula banco de horas, tá? Na 24 por 96, ele não acumula banco de horas. Não vai ter essas mini férias, mas vai ter 4 dias de folga. Então eu trabalhei muitos anos na PRF nessa escala aí de 4 dias de folga. Cara, pra mim era maravilhoso, porque eu tinha que viajar, né? Aí agora eu vou falar da minha rotina, né? Como é que era, como é que eu acordava, que horas, como é que eu fazia. Então, eu morava em Porto Alegre, tá? Na Zona Sul. Quem conhece Porto Alegre, eu vou até falar onde eu morava na época, né? Quem conhece Porto Alegre, tem lá o Barra Shopping Sul, né? Na Zona Sul ali de Porto Alegre. Então, ali tem um prédio. Dentro do shopping tem prédios comerciais, mas tem um prédio residencial, e eu morava lá, né? Eu morava como é que era? Era o Residência do Lac, tá? Eu morava ali no Residência do Lac, e daí eu tinha que assumir o serviço em Bento Gonçalves às 8 horas na época, tá? Hoje eu não sei, não faço ideia como que tá hoje, mas na época era às 8 horas, isso aí tem muitos anos, né, pessoal? Então eu acordava às 6 da manhã, pegava meu carro e ia até Bento Gonçalves. Às vezes acordava um pouquinho antes, né? Mas deixava tudo pronto, tudo esquematizado. Acordava às 6, 8 horas, eu tava assumindo o serviço lá em Bento Gonçalves. Vai ter gente aí que vai achar, nossa, que rápido. Cara, pois é. Era assim que era, né? Ou era 8h30, agora não lembro exato se era 8 ou 8h30 que eu assumi o serviço. Era por aí. E aí, chegava lá, né?
colocava o uniforme, eu não viajava já de uniforme, né? Ia com a roupa civil e chegava lá, dava uma reforçada no café, né? Tomava um cafezinho. Nas unidades da PRF, pessoal, sempre tem terceirizados, né? Não são só os policiais, tem terceirizados que auxiliam, fazem a limpeza, às vezes fazem um cafezinho pro guarda, né? Às vezes os colegas também fazem café, né? Mas também os terceirizados fazem. Então chegava lá, tomava um cafezinho, batia aquele papo com a equipe anterior, né? Que a gente chama ali de passar o serviço, né? E daí a galera contava umas piadas, contava o que aconteceu no serviço, falava se tinha alguma alteração, né? Ah, ó, pô, tem alteração aí, ó. Tá faltando 2 munição que o fulano aí precisou soltar uns pipoco, enfim. A galera contava o que aconteceu. Ah, tem uma interdição em tal rodovia, 10 horas marcamos de lá para desobstruir. O pessoal do guincho vai estar lá às 10 horas. Sempre tem, assim, fica uma meia hora ali trocando ideia com a equipe anterior. E eles vão passando os BO que tiveram, as coisas, como é que aconteceu, como é que foi, quem que prendeu, conta piada, conta mentira. É assim aquela primeira meia hora, aquela prosa ali. Cara, esse momento, pra mim era meu momento favorito, cara. Era bater um papo com a galera. Quando tá nessa troca de serviço, daí junta uma galera, né? Porque é a equipe que tá saindo com a equipe que tá chegando e às vezes mais a galera do administrativo. Então era muito legal, era um dos meus momentos favoritos do serviço, era esse bate-papo. Tá um trânsito muito grande aqui, porque eu tô bem no horário aqui que a galera sai da Disney, tá? Pra quem não sabe, eu tô morando na Flórida e dá esse trânsito enorme aqui, esse engarrafamento, né? Tá, passou esse horário do bate-papo, o que a gente fazia? Aí pegava o cartão programa, né? Não sei se hoje ainda usam esse nome, mas aí no cartão programa tinha ali as atividades que para fazer no dia. Meu chefe de delegacia não era engessado, aquilo ali era uma orientação, né? Uma sugestão, porque, poxa, tá tendo muito acidente em tal ponto do trecho, então é bom colocar um radar lá em tal horário, ou é bom fiscalizar a ultrapassagem em local proibido. E assim ia, né? Então de manhã a gente fazia alguma coisinha ali, dava uma fiscalizada. Já fazia alguns etilômetros, né? De manhã não é para pegar ninguém, mas às vezes pegava, fazia uns etilômetros. A PRF tem meta, tá? Pelo menos tinha, né? Eu acredito que ainda se mantenha. Não tem meta de autuação, tá? De multa, né? O PRF não faz multa, ele faz a autuação. Mas falando em termos leigos, né? Não tem meta de multa, de autuação. Tem meta de fiscalização. Então você não vai ganhar mais, né? Tem gente que acha isso, que vai ganhar mais porque tá multando muito. Não, né? Mas tem meta sim de fiscalização. A PRF quer que o sujeito seja produtivo, que ele não fique só no posto, que ele fique lá só tomando iogurte no posto vendo TV. Não, né? Então tem o cartão programa, tem as atividades, o que ele deve fazer ao longo do dia. E aí ia, né? Como eu disse, é o chefe de delegacia que define. Então tem chefe de delegacia que vai ser engessado e que vai te cobrar que cumpra exatamente aquilo que está no cartão programa. Então às vezes vai estar lá no cartão programa 9 horas tem que estar em tal local do trecho e ficar 1 hora ali, depois tem que ir para tal local, o horário do almoço é preferencialmente tal horário, tudo engessado. Vai ter chefe de delegacia que vai cobrar engessadinho assim. Tem outros que vão ser mais flexíveis, né? Vão deixar para a equipe decidir. Porque tem equipe que, por exemplo, os caras são muito bons no combate ao tráfico. Os caras sabem desmontar veículo, são bons de entrevista. Então, essa equipe aí não vamos botar para ficar fazendo quilômetro, para ficar fiscalizando o trânsito. Vamos botar essa equipe, que é boa nisso, para combater o crime. Então vai estar lá o cartão programa para ele fiscalizar trânsito, mas o chefe de delegacia vai ficar de boa se eles fizerem outra coisa relacionada às habilidades dele. Isso aí tudo é conversado com o chefe de delegacia. Cara, eu tive, talvez, né, um dos chefes, talvez até ache que eu não gostava dele, né? Mas cara, eu gostava muito dele, admiro ele, mas acaba rolando uma rusga, né? E eu fazia parte de uma equipe que tinha uma rusga com o chefe. Mas cara, eu gostava dele, lembro dele com muito carinho, nunca fez nada pra mim, né? Sempre foi muito gente boa, mas eu acho que ele tinha esse pé atrás, assim, de achar que eu não gostava dele.
Gostava muito dele, cara. E ele foi chefe por um bom tempo, depois mudou, né? Depois foi um chefe que fez o mesmo concurso que eu, né? Ele entrou depois, por classificação lá, mas foi o mesmo concurso que eu, então um cara, digamos assim, entre aspas, novinho, né? E gente boa demais, gente boa demais. Então, cara, eu sempre tive sorte, todos os chefes de delegacia que eu tive foram muito bons, muito bons. Não tive realmente problema de chefe de delegacia, né? No Tocantins eu tive uns probleminhas lá, mas não era chefe de delegacia, era chefe de posto, né? Tive uns probleminhas lá. Novinho geralmente não tem muita noção, e daí vem os caras enfim, isso aí outra hora eu bato esse papo aí com os senhores. Mas aí tá voltando a falar, né, da rotina lá em Bento Gonçalves. Então de manhã fazia alguma fiscalização ali. Às vezes o setor de inteligência mandava alguma situação para nós, ó, fiquem atentos aí no trecho em relação a tal situação que pode acontecer. O setor de inteligência atua muito na PRF, né? E aí beleza, passava a manhã, aí ia pro almoço. Aí o que é o almoço? Almoço. A equipe que vai definir. Você vai querer comer em restaurante? Eu confesso para vocês que a maior parte da minha carreira eu levava uma marmitinha ou pedia comida e entregavam lá no posto, e aí comia no posto, tá? Mas na Serra Gaúcha, especialmente se fosse domingo, cara, tinha uns restaurantes tão bons que daí eu ia, né? Não era o ideal, eu não gostava, né, de, tá com uniforme, armamento dentro de um restaurante, as pessoas ali, né, confraternizando, às vezes ficavam meio desconfortáveis, né? Outros não, outros gostavam, pediam para tirar foto até, né? Mas era uma situação assim que eu não ficava tão confortável ir para um restaurante. Eu preferia pegar comida, uma marmita, e comer no posto. Então, nada engessado na PRF. Você vai ver PRF comendo marmita que levou de casa, né? PRF fitness, vai ver PRF pedindo iFood ou outra coisa, entregando no posto e comendo no posto, vai ver PRF comendo no trecho. E é assim que é. Normalmente tem desconto, né? Então, tem muito restaurante que dá desconto, né? Pra PRF é difícil dar de graça, tá? E até acho errado dar de graça. Mas tem muito local que daí vai te dar um desconto. Por exemplo, para um cidadão normal lá, né, um turista que tá visitando Serra Gaúcha, R$50. Pro PRF vai sair 20 o almoço, tá? Exemplo, tipo assim. Então, almoçava e aí, o que fazia depois do almoço? Retornava para a unidade operacional, que a maioria chama de posto, né? Retornava para a unidade operacional, fazia os lançamentos que tinha para fazer. Para quem não sabe, tudo que o PRF faz é registrado nos sistemas, né? Então, fazia lá os lançamentos do que aconteceu naquela manhã. Se não tivesse nenhuma alteração, né, no trecho, voltava pro posto, porque às vezes você tá lá no meio do almoço, ó, acidente em tal lugar, e aí já acabou o almoço, né? Saía e aí deixava para fazer os lançamentos só de tarde. Então era isso, tá? De manhã alguma fiscalização, almoçava, de tarde mais fiscalização. Aí de tarde, o que acontece de tarde? Daí varia de região para região, né? Em Bento vai ter muito trânsito, né? Final da tarde ali, que é a galera voltando para casa, saindo do seu trabalho e voltando para casa. Então, muito trânsito. Então, era importante a PRF estar no trecho, né? Para dar aquela presença e inibir os incautos, né? Gente andando muito rápido, gente fazendo ultrapassagem, região de serra, ultrapassagem proibida, né? Então ficava lá no trecho, presença ostensiva ali, autuava alguma infração administrativa que verificasse, voltava pro posto, janta, daí o mesmo esquema do almoço, uns vão chamar iFood, outros vão comer no posto, outros vão para restaurante, etc. E aí chegava a noite, né? A noite como que funciona? Fiscalização, né? Parte da noite. Aí normalmente vai ter alvo do setor de inteligência, né? E aí vai lá, combate o crime, ou então alguma operação, por exemplo, tá rolando alguma balada, alguma festa na cidade, presença ostensiva no trecho, faz etilômetro na galera. E aí beleza, entrou de madrugada, o que o PRF faz? Cara, vai estar muito cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, vai estar extremamente exausto, então faz um rodízio. Aí vai depender do efetivo. Teve vezes, né, que no meu trabalho ficava 2 rodando no trecho
e o resto revezando no posto, descansando, né? E aí descansando vai ser o que, Luiz? Vai conseguir descansar aí 3 horas e meia, 4 horas, se muito, né? Tem vezes, pessoal, que o efetivo tá baixo e aí não vai ter uma equipe rodando, a equipe vai sair só para emergência, o alvo que a inteligência mande, né? E aí vão revezar um tempo mais curto de descanso ali na unidade operacional. Se tiver emergência, ninguém descansa, é óbvio. Se tiver algo que o setor de inteligência mandou, também não vai ter descanso. E aí passa a madrugada, se não tiver acidente, você vai acordar no outro dia meio baleado, mas ainda vai estar disposto para pegar o carro e voltar para casa, né? Que era a minha situação, eu tinha que pegar o carro e viajar, né? Então, com 3 horas e meia de descanso, eu estava apto, tranquilo para voltar para casa. E a gente fazia também um sistema de carona, né? Então, tal semana, de outras pessoas que moravam em Porto Alegre, né? Tal semana nós vamos de carona com o fulano. Essa é a semana do Luiz, essa é a semana do Vetorato, essa é a semana do Terrado, né? Então, ia uma galera dentro do carro e aí não tinha como ter sono, né? Ia um zoando o outro, fazendo piada com o outro, passava super rápido a viagem e permanecia alerta ali, né? Então, mesmo com pouco tempo de sono, a gente conseguia dar conta do recado. Teve situações já de plantões assim, nossa, que não deu para descansar absolutamente nada. Não é comum de acontecer, vai variar da lotação, mas teve sim situações que não deu para descansar absolutamente nada. E aí o que fazia? Pegava o carro e voltava para Porto Alegre, pegava a estrada sem ter dormido absolutamente nada? Não, né? Casos assim que, poxa, bateu o cansaço, ficava ali no posto, descansava no posto, né? A outra equipe já tinha assumido o serviço, descansava lá e ia embora depois, certo? Basicamente essa é a rotina. É óbvio que muitas coisas eu não falo aqui por questão de segurança orgânica, né? Não sou mais PRF, mas não perdi a ética, né, pessoal? Meus amigos, meus irmãos ainda estão lá trabalhando, então tem muita coisa que é óbvio que eu não posso falar porque envolve segurança orgânica, mas é isso aí. Eu era muito feliz, cara, eu me divertia demais nesse tempo aí de Bento Gonçalves. Muito carinho eu tenho por aquela delegacia lá, e quando eu voltar pro Brasil, né, visitar lá, pretendo passar lá na unidade de Bento Gonçalves e dar um abraço na galera, né? Espero que ainda tenha alguém lá dos meus amigos, né? Não sei se tem. Então é isso, chegando aqui, por hoje é só, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.